A paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Paulo de Tarso e estamos hoje iniciando o primeiro programa Verdade em Cristo. Está recheado de bênção o programa hoje. Muita coisa para que Deus possa falar tremendamente ao seu coração. Ainda neste programa nós temos clipes musicais, nós temos também um testemunho, uma entrevista com o pastor Fabiano Bonfim, que está aqui no nosso estúdio hoje. Então fica ligadinho aí, porque hoje Deus vai falar profundo ao seu coração. Unção, poder, ousadia, verdade em Cristo. Um ministério comprometido com a verdade. Apresentação: Pastor Paulo de Tarso. Como nós prometemos no início do programa, neste momento vamos ter algo muito especial. Eu quero que você que está assistindo o programa agora preste bem atenção, porque Deus vai falar com você no profundo. Deus vai mudar a sua vida a partir de hoje. Você que se sente sozinho, você que se sente solitário, você que acha que ninguém gosta de você, que ninguém ama você, você que se sente injustiçado pela vida e às vezes até diz que está sendo injustiçado por Deus, te prepare, a tua mente vai mudar a partir de hoje. Deus está te dando a oportunidade de você estar assistindo agora este programa, porque essa é a hora que vai ser um divisor de águas na sua vida. A partir de agora, Deus vai começar a fazer acontecer o sobrenatural na tua vida. Vamos ouvir agora, fazer um bate-papo muito especial com meu amigo, um grande amigo, um menino que Deus transformou a vida dele de uma forma estonteante. E a mesma coisa Deus vai fazer com a tua vida. A partir de agora, quero cumprimentar o meu amigo lá de Oswaldo Cruz, pastor presidente do Ministério Semeando em Cristo, uma igreja do fogo de Deus, uma igreja que acredita na unção do Senhor. Comigo aqui, pastor Fabiano Bonfim. Primeiramente, a paz do Senhor, pastor Fabiano, tudo bem contigo? Paz do Senhor, pastor, graças a Deus, tudo bem, tudo nos conformes de Deus. Quero dizer que é uma honra muito especial, que é uma alegria muito grande poder estar recebendo o Senhor aqui nos nossos estúdios, no meu primeiro programa Verdade em Cristo, que vai ao ar através da Rede VC. Para mim, eu me sinto muito honrado da parte de Deus de poder ter a sua presença aqui no meu primeiro programa. E como está a sua igreja? Tudo bem? Como é que está Oswaldo Cruz? Bom, Oswaldo Cruz, graças a Deus, está bem. Terra de Profeta, o meu ministério está indo bem. Graças a Deus, Deus tem operado grandes milagres ali dentro, grandes maravilhas. Deus, Ele habita na onde Ele é chamado, né, pastor? Não tenha dúvida. Deus, Ele habita na onde Ele é clamado. Então, graças a Deus, Oswaldo Cruz está bem. Terra de Profeta, temos lá vários profetas de Deus, em nome de Jesus. Que bênção. Muito bem. Pastor Fabiano, a tua história ela é muito comovente. Aquilo que Deus permitiu na tua história de vida é algo que muitas pessoas estão vivendo no tempo presente. Você é um menino aonde conheceu o lado negro da vida, no sentido original da palavra mesmo. Porque você se envolveu com drogas, foi traficante, chegou a cometer muitos delitos, perseguido pela polícia, muitas vezes quase chegou a ser preso, né? E isso não aconteceu por determinação de Deus. Logo no início da sua vida, você já assistiu o seu padrasto assassinando a sua própria mãe com uma facada. Você viu a tua mãe ali desfalecendo. Se sentiu de uma forma que só Deus para poder explicar como é que estava o seu coração naquele momento. Talvez nem você hoje pode conseguir descrever isso, porque você ainda era muito criança. É lógico que é uma tristeza angustiante, mas você era uma criança ali. E isso te acompanhou na tua vida até certo tempo e te mostrando que você era uma pessoa que nasceu para ser infeliz. Mas hoje, apesar de tudo isso que aconteceu, você é um pastor, um homem de Deus, um profeta que aonde passa, Deus faz abalar, aonde você brada a tua voz,
milagres acontecem, é pastor de uma igreja hoje, você é presidente de um ministério hoje, hoje você tem um trabalho que é muito abençoado na sua cidade, tem projetos abençoadíssimos onde Deus vai te levar a grandes conquistas, gravou o seu DVD, um DVD maravilhoso contando o seu testemunho, faz parte de um projeto que é para evangelizar o Brasil e o mundo e Deus te projetando cada vez mais. Como que é, pastor? Me conta para mim. Como que você começou a entender que Deus... Eu não vou começar do começo aqui, eu vou, na verdade, pular um tempo. Como é que foi o seu primeiro encontro com Deus, quando você ouviu falar de Jesus pela primeira vez e te trouxe algum impacto dentro de você? Como foi isso? O primeiro encontro com Jesus, pastor, eu acho que aconteceu assim. Eu costumo dizer para as pessoas que eu vim pela dor, eu não vim pelo amor, né? Eu vim pela dor. Então, o primeiro encontro que eu tive com Jesus, eu creio que foi no momento que eu mais necessitava, né? Eu creio que o primeiro encontro que eu tive com Ele foi quando eu cheguei ao ponto de eu me dizer para mim mesmo: eu não tenho mais mudança. Para mim já era. Então, pastor, o que me comove é quando eu olho para uma pessoa que usa drogas, né? Principalmente o crack, que está acabando com o nosso país. Eu creio que tem muitas mães que estão nos assistindo agora e não estou jogando conversa pelo vento. Se você pegar a pesquisa aí, 70% das mães que procuram uma igreja evangélica é para libertar o filho dessa escravidão, né? Outros 10% dívida, outros 20% doença. Então, se você parar para analisar, 70% da população está envolvida com droga. Então, eu creio que quando eu tive o meu primeiro encontro com Deus, foi o momento que Ele disse: olha, drogas nunca mais. O que você sentiu? Qual foi o seu sentimento quando pela primeira vez você ouviu a voz de Deus no seu coração? Qual foi o teu sentimento naquele momento? As pessoas que estão me ouvindo agora podem até se assustar. Medo. Senti medo. Eu senti medo, pastor, porque você não vai viver para você. Eu vivia para mim. E quando eu senti a presença de Deus, eu senti muito medo. Porque eu pensava assim: se eu fazer alguma coisa, as pessoas vão dizer que eu estou brincando com Deus. Então o meu medo era de não ser capaz de levar o evangelho adiante. Eu tinha medo. Então as pessoas chegavam, comecei a ser líder de jovens muito cedo, né? Com 9 anos eu perdi a minha mãe. Então o espírito de liderança sempre existiu dentro de mim. Depois eu assumi uma liderança de jovens, né? Tinha ali mais de 120 jovens na minha liderança. E cada um pensava de uma maneira diferente. Então, você pega medo, você fala: e agora? Então, chegavam pessoas ali que viveu o que você viveu. Então, eu tenho essa facilidade de trabalhar com drogado. Eu tenho essa facilidade. É a experiência que você tem. Experiência. As mães me ligavam: olha, meu filho. E eu levava para esse grupo. Então, eu montei, quando nós estávamos no grupo, eu costumava dizer: este é o grupo que, se o promotor entrar aqui, até ele se converte. Porque só tinha ex-drogado, ex-prostituta, ex-traficante, só tinha isso dentro do meu grupo. Então as mães, elas começaram a acreditar. E ao mesmo tempo, pastor, quando as pessoas começam a acreditar em você, o pastor já teve isso, ao mesmo tempo você tem medo de não dar conta do recado. Entendi. Você fala: se eu não tiver na presença, eu pego. Ou seja, fazendo uma síntese dentro da sua explicação, até aquele momento presente, ninguém acreditava em você. Verdade. Ninguém te valorizava. Viam o bandido, o traficante, o drogado. Aí naquele momento em que um que é maior do que todos do globo terrestre junto, olhou para você e o tom da voz dele mostrou assim para você: eu confio em você.
naquele momento realmente você teve o medo de não decepcioná-la, né? Agora, como que foi a tua primeira experiência com a droga e o que te levou a ter essa experiência com a droga? A minha primeira experiência com as drogas, mas eu tô falando não tô falando do seu filho, foi nos jogos regionais. Mas não é que seu filho usa droga, pelo amor de Deus, né? Mas foi não foi dentro, tava tendo jogos regionais na cidade e eu peguei alguns papéis ali para vendendo, né? E naquele momento, pastor, eu fui experimentar, né? Farinha, né? E quando eu fui experimentar, deu no que deu, né? Foi minha primeira experiência, foi meu primeiro momento com a droga. O que te levou você a experimentar? O que foi curiosidade ou foi revolta da vida? Ou foi, de repente, a marca maior que você tinha no seu coração, que era presenciar a morte da sua mãe? Daqui a pouco você vai falar sobre isso. O que te levou? Qual foi o desejo? Eu vou usar por causa disso? Ou não teve um motivo específico ali? Só quis curtir? Como é que... Na verdade, o motivo já vinha de quando eu perdi a minha mãe. Então foi uma revolta. Uma revolta. Tipo, bom, já que não tem tu, vai tu mesmo, né? O ambiente onde eu morava, não na minha família, mas a vila, né? E eu acho que ali, pastor, o que me levou é a revolta. A revolta. Foi a revolta. E depois que eu usei, o prazer. O prazer de, por uns 10 minutos, você de tirar você fora da órbita real. A verdade é essa. Você vive uma utopia, né? Você tá entendendo? Tipo, tudo vai resolver, né? Tudo vai dar certo. Mas depois que passa... Nada deu certo. A sensação da droga é essa, né? Às vezes as pessoas estão ali, que estão nos assistindo, falam: mas por que ele usa droga? Não julga. Não taca a pedra. Porque se você pegar uma pessoa, eu andei analisando, estudando alguns fatos, que usa crack, a fala dela é das melhores das melhores. Tá entendendo? Porque ela está acreditando que ela está te ludibriando. Então a droga, ela traz isso para o consciente da pessoa. Mas quando a pessoa sai a droga, ela vai chorar e pedir ajuda. Mas enquanto ela está dopada pela droga, ela fala assim: não, eu não preciso de ajuda. Está no melhor momento do mundo para ela. É o melhor momento do mundo. Não, eu não preciso de ajuda, eu estou bem. Mas aí você pode perceber, assiste algumas coisas, você vai ver. Depois que passa o êxtase da droga, ela vai viver um momento real. Que o momento real, ela vai olhar para ela vai dizer: o que eu estou fazendo? Igual o trapo de vida que ela é. Aí para ela viver sempre no êxtase, pastor, ela tem que ir repetindo as doses. Acabou. É onde ela vai viver repetidamente naquilo ali. E como é que foi viver, pastor? Como foi você viver um momento crucial da sua vida, um momento de mais angústia? Não quero tocar nesse assunto simplesmente para trazer emoção para as pessoas, não. Eu quero que conte um testemunho real para que você que está nos assistindo, que vive o que o pastor viveu e que acha que é um nada na vida, que é um zero à esquerda, que é uma pessoa sem moral, uma pessoa sem... porque você se sente destruído por algum fato que aconteceu com você. Eu quero que você ouça esse testemunho, você entender que Deus pode e vai mudar a sua vida. Pastor, como é que foi você viver o momento em que o seu padrasto, ele assassinou a sua mãe? É dura essa palavra, mas eu preciso falar ela, né? Porque não tem outra... Eu acho que quando você está doente, você espera algo pior, de uma doença. Fulano entrou na UTI, tá, vamos orar, mas você está esperando o pior. Quando eu até, quero pedir desculpa para algumas pessoas que já perdeu alguém num acidente, mas quando acontece um acidente, pega todo mundo desprevenido. Agora você que é mãe, você que é pai, você que está me assistindo, você que ainda tem sua adolescência, imagine uma criança de 9 anos, 10 anos, você já entende. Ver sua mãe sendo assassinada pelo seu padrasto, né? Então eu tive 2 momentos. O primeiro momento foi: e agora?
né? Tô sem chão. O segundo momento foi, meu irmão também tá sem chão. Então eu vivi duas fases da minha vida. Uma, eu tinha que sarar a dor da minha perda e ao mesmo tempo, pastor, eu tinha que ser o ombro do meu irmão. Sendo que na verdade eu não fui o ombro do meu irmão. Hoje ele fala que eu sou a honra dele. Aleluia. Hoje ele tem orgulho de mim, ele fala pra todo mundo. De boca cheia, sou irmão do Fabiano. Então, hoje ele, né, eu me lembro até de um fato, pastor. Deixa eu lembrar quantos anos faz que já prescreveu. Já prescreveu. Faz 12 anos atrás aí. Que nós dormia uma beliche e ele foi pegar uma coisa em cima do guarda-roupa e achou um tablete de maconha minha ali dentro, grande. E ele me chamou lá fora e falou, eu vou falar pra mãe, vou falar pra avó, vou falar pra avó. Eu falei, você não vai falar, você vai falar, vou preso. Então ele guardou aquilo, ele segurou aquilo. Aí você começa a entender, peraí, se ele quer o meu bem, tem alguma coisa errada. Então a perda da minha mãe, né, eu não vou entrar muito no foco para mim não emocionar aqui, mas eu acho que quem perdeu mãe sabe do que se trata. E de uma forma brutal como essa, é algo que te faz olhar para a vida. Falar o que para a vida? Falar o que para a vida? Isso acompanha você, pastor, pro resto da minha vida. Você pode até achar que é loucura, mas o diabo, ele faz uma coisa, tipo, para correntar você lá na frente, que nem hoje. Hoje eu paro e penso assim, eu não quero casar, eu quero viver para Jesus, porque se eu tiver minha esposa, meu filho vai perguntar, pai, cadê a avó? Não tem vó. Pai, cadê o vô? Não tem vô. Então, o diabo ele faz uma coisa que você fala, como que ele é astuto. E daí eu passei muitos anos da minha vida pensando nessa posição. Eu não quero casar. Eu não quero casar porque o diabo, o meu filho vai perguntar da avó, vai perguntar do vô, e eu não tenho opção. Vai chegar um final de semana, vamos para casa da mãe da minha esposa, e aí? Então, mas Deus sabe do que faz. Com certeza. E naquele momento em que você viveu toda essa situação, você mesmo já citou que o seu chão desapareceu. E no momento em que você encontrou com Deus, você sentiu o chão de volta? Eu não vou dizer que eu senti o chão de volta, eu vou dizer que eu senti a minha vida de volta. Viver com Deus é uma coisa que não tem explicação, né? É uma coisa que eu falo, pega uma pessoa lixo e faz uma pessoa luxo. Tipo, quem eu era? Quem eu era? Um menor abandonado, sem pai, sem mãe, dando desgosto para a sociedade. Quem eu sou hoje? Uma pessoa, graças a Deus, reconhecido na sociedade, reconhecido no meu município, reconhecido no mundo espiritual. Tenho amigos verdadeiros e fiéis, coisas que a gente não tem quando é no mundo do crime. Você tem um amigo até quando você não dá um pezinho. Você deu um pezinho, você já não tem mais amigo. Você está entendendo? Então, eu senti a minha vida de volta. O orgulho que eu tenho de andar na cidade, as pessoas... Ô, Fabiano, Pai do Senhor, pastor... Pai... Então, é Deus, pastor. É Deus, é Deus. Honre o seu pai e sua mãe. Você que tem o seu pai e sua mãe. Honre. Louve a Deus por você não passar pelo que o pastor Fabiano passou e o que muitos estão passando hoje. Você que está na igreja, você que muitas vezes reclama do seu pai porque ele é assim, a sua mãe porque é assim, não reclame mais. Levanta a tua mão para o céu e diz, Senhor, eu te agradeço porque eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Eu também cresci sem pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade. Eu sei o que é crescer sem ter um pai. Louvo a Deus, porque tem uma mãe, ela foi mãe e pai para mim. Uma mãe que realmente é uma heroína dessa vida. Mas eu senti muita falta do meu pai também. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer a você. E você que está sentado aí, triste, cabisbaixo, angustiado, que não dorme em paz, não come gostoso, porque há uma opressão
destruindo você, porque você perdeu o seu pai, você perdeu a sua mãe, seja qual for a forma, ou igual o do pastor Fabiano, ou de outra forma, e você é revoltado com a vida por causa disso. Porque você olha para a sua direita e para a sua esquerda, você vê as pessoas com papai, com mamãe, e você fala, eu nasci para ser infeliz porque eu não tenho essa felicidade, e você vai se jogando cada vez mais, o diabo vai trabalhando na sua mente, lançando uma opressão, uma depressão terrível na sua vida, querendo destruir você. Sabe por que o diabo quer destruir você? Porque Deus tem um projeto através da tua história. E se você abrir o teu coração, como o pastor Fabiano abriu, Deus vai começar a mudar a sua vida. Então, em nome de Jesus, o que o pastor Fabiano contou aqui é para o teu elevo espiritual, é para o teu crescimento, é para Deus mudar a tua história por completo. Eu profetizo em nome de Jesus que a mesma unção que tomou a vida do pastor Fabiano e mudou a vida dele, e ele olha para tudo isso hoje, para dar valor em Deus, que essa unção agora entra na tua vida, entra na tua casa e faça a diferença em você a partir de agora, em nome de Jesus. Porque Deus é fiel e justo com todos aqueles que estão aqui. Pastor Fabiano, você se envolveu com drogas, você foi para prostituição também, indiscutível, que quem está na droga também se envolve com a prostituição. Você passou a traficar, foi um líder no tráfico, você veio para uma igreja que nós não vamos citar o nome aqui, você veio para uma igreja onde você era líder, e quando você era líder nesta igreja, você ainda era envolvido, ou você já estava totalmente liberto? Como é que foi? Eu estava liberto do crime. Liberto do crime. Porque eu acho que você tem que viver uma cobrança. Como assim, pastor? Eu acho que se você, pastor, entrar no ministério onde tudo pode, você não vive o que Deus quer. Porque Jesus disse que você tem que largar o velho homem, largar a velha mulher, nascer um novo homem, nascer uma nova mulher. Então eu larguei ambas as partes. Ambas as partes eu larguei. Mas quando eu estava lá, eu não era totalmente liberto. Não era totalmente liberto. Eu não tenho vergonha de dizer que eu fui expulso. Fui expulso daquela igreja porque desde aquela época eu pregava contra os dogmas daquela igreja. Então, mas, e você já ainda era envolvido com o tráfico ou não? Não. Nessa parte você estava liberto? Não, eu já estava liberto da droga, eu estava liberto, de tudo. Eu só vivia os momentos fracos de desejos da carne, mas não pro lado da droga. Quando eu era dessa denominada religião. Mas quando eu resolvi assumir um compromisso com Deus, as coisas já se mudam. Sim. Agora, já estamos finalizando já. Eu só quero te fazer mais uma pergunta. Conta um fato que você achou que você fosse morrer, ou na mão dos bandidos ou na mão da polícia. Um fato só. Você lembra de uma? Eu lembro. Você achou agora não tem jeito. Eu lembro, tava eu e o meu amigo Fabrício, e eu lembro que nós já estávamos na igreja, nós já nem mexíamos mais. Porque quando eu fui para resolver servir a Deus, então eu não, como que eu posso te dizer? Eu larguei o crime, mas vivia, então nós ia lá, como todo jovem, atrás de mulheres, aquelas coisas. E eu lembro que nós subimos numa festa, nós fomos atrás, das meninas lá, mas nós íamos nessa denominada igreja aí. E quando nós estávamos descendo, a polícia, aí nós estávamos passando numa vila e deram um tiro pro alto lá, brincando, beleza, tá. Conhecia nós era do mundão, mas nós tínhamos se libertado. Aí eles, pá, Só que quando nós estávamos subindo, veio uma viatura. A viatura veio atrás de nós e pensou que foi nós que demos o tiro pro alto. Encostou nós, aí tal, cheirou a mão, tinha pólvora, não tem nada tal. Aí eu lembro que o Fabrício tinha um monte de bala no bolso. Aí eles jogaram a bala do meu amigo no chão e disseram assim, pega. E eu sempre fui bocudo. Eu sempre fui bocudo. Eu disse assim, eu não vou pegar. Você vai pegar? Eu falei, eu não vou. Aí eles começaram a pisar. Aí o Fabrício falou, eu não vou pegar. Eu falei, então pega esse rumo aqui e vou embora. E nós fomos embora. E em um determinado lugar,
Eu falei assim, bom, ele é alto, gordo, forte. Os polícias vão atrás dele, então porque nós fomos na frente e as polícias atrás, seguindo nós. A intenção das polícias era o quê? Que na hora que a gente chegasse num lugar, ia bater na gente. Eu falei assim, Bri, eu apeli dele, você vai pra cá e eu vou pra cá. Né? Eu falei, pô, vai atrás dele. Só que quando ele virou pra um lado e eu virei pro outro, as viaturas foram tudo atrás de mim. Né? Eu falei, agora complicou, porque eu tô sozinho. Aí eu acelerei a bicicleta e eu vi que eles acelerou. Na hora que ele jogou do meu lado, eu parei a bicicleta e grudei numa grade, comecei a gritar. Só que na hora que eu comecei a gritar, eles já engatilharam. E na hora que eles iam atirar, a mulher saiu pra fora. O que tá acontecendo? Aí montou na viatura e saiu. Aí eu falei, dona, pelo amor de Deus, eles tentam me matar. Dona, eu vi, não, mas você fez alguma coisa. Se eu tivesse feito alguma coisa, eles iam embora. Ela, nossa, mas não tem ninguém pra vir te buscar, que eu tô sem carro. Tá? Não, eu vou pela fé. Falei pra ela. Peguei a bicicleta, voltei, ia passando um amigo meu do mototáxi. Aí eu, vai devagar na minha frente, que os polícias querem me pegar, mas foi dito e feito. Eu encostei do lado do mototáxi na frente de moto, eu de bicicleta, as polícias veio atrás. Foi, né? E o mototáxi na frente, aí eles vinham do meu lado falando, vai te matar, vai acabar com você. Na hora que eu chego na vila, aquele monte de gente preocupado comigo. Mas um monte de gente. O Fabrício chegou primeiro e falou, ó, a polícia foi atrás dele e eu acho que vai matar. Então tinha aquele um monte de gente já querendo pegar as polícias. As polícias teve que virar o carro e, ó, da canela. Então foi um momento assim que eu falei assim, é difícil servir a Deus. É difícil, por isso que eu falo, se tiver alguma autoridade me assistindo, né, algum major, algum coronel, eu hoje admiro a base da Polícia Militar, porque ela tem um lado dentro dela que é evangélico. Eu admiro, né? Admiro muito esse trabalho da Polícia Militar. Há 12 anos atrás, eu como cidadão paulista, eu tinha vergonha dessa polícia que nós temos. Né? Hoje não. Hoje, eu vou dizer, tem seus podres, todo tem, mas eu admiro. Então, se tiver alguma autoridade me assistindo, veja, né? Se a pessoa quer mesmo, tem muitos que também usam a religião para fazer sua gambiarra, mas estuda. Porque às vezes tem uma pessoa, pastor, que quer mesmo mudar de vida. E às vezes tem uma autoridade que ela impede. Eu só quero enfatizar dizendo uma coisa. Os polícias que tentaram engatilhar o revólver na minha cabeça são todos evangélicos da Assembleia de Deus, Ministério Belém de Oswaldo Cruz. Se converteram todos. Meu Deus. Então, para você ver aonde nós estamos, eu entro dentro da igreja, paz do Senhor, vou no meu emprego. Na época, eles não eram evangélicos? Não. Se converteram depois? Se converteram depois. Agora uns 3, 4 anos também. Aleluia. Você tá entendendo? Então, é o mundo. Por isso que eu falo, né? É uma bola. O mundo é uma caixinha de surpresa. Com certeza. Bom, com tudo isso, com essa entrevista, com esse bate-papo, só para te mostrar que Deus é fiel para mudar a sua história. O diabo tentou abortar a vida do pastor Fabiano por várias vezes, por centenas de vezes. Com certeza, se ele for começar a contar tudo que ele viveu, você vai entender que o diabo queria matá-lo, assim como que o diabo queria matar Moisés, queria matar José, etc. Mas não conseguiu, porque Deus tinha um plano. E porque eles abriram o coração para isso. Então, ouça essa mensagem agora que o pastor Fabiano vai falar com você. E esse programa aqui é para falar realmente com pessoas que estão vivendo esse tipo de problema. Ouça o que ele vai dizer para você. Escuta o conselho que ele vai te dar. O que você tem que fazer para a tua vida ser absolutamente mudada pelo poder do nome de Jesus. Pastor, dê uma mensagem agora específica para essa pessoa que hoje perdeu tudo na vida, está nas drogas, na prostituição, muitas vezes no tráfico, querendo sair dela e acha que não pode sair dela. Por favor, em rápidas palavras, fala aí, deixa Deus te usar para falar com essas pessoas em nome de Jesus. Eu quero ser bem breve, eu quero deixar 3 coisas para essa pessoa. Primeira, acredita em Deus. Segunda, acredita em você. E terceira, ore por aqueles que não acreditam em você. É o segredo. Porque o primeiro, quando os fariseus tentaram interrogar Jesus, primeiro disseram, quais são os mandamentos? Ele disse 2. Primeiro, amar a Deus
sobre todas as coisas. Então, o que eu farei primeiro? Acredita em Deus. E acreditando em Deus, você está amando a Deus. E depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo é amar a você. É você se amar. E se você se amar, você vai acreditar que Deus vai fazer milagre na tua vida. E você orar pelas pessoas que não acreditam em você, não é você pedir vingança ou justiça. É você pedir para Deus entrar dentro do coração dela. Sabe por quê? Se você estudar bem a Bíblia, meu amado, você vai entender que só perseguiram pessoas que incomodavam, pessoas que brilhavam. Faraó tentou matar quem? Moisés. Por quê? Porque ele tinha um espírito de liderança. Ia liderar o povo. Faraó falou, mata. Mata. O que Moisés fez? Entregou a mensagem. Os irmãos de José tentaram matar ele. Por quê? Porque ele tinha um espírito de liderança. Ele tinha um sonho. E tentaram matar. Então o que José fez? Mandou matar? Não. José orou pelos seus irmãos. Ore. Ore. Não pegue raiva, não pegue ódio, não pegue rancor, porque isso pode atrapalhar até seu lado espiritual. Ore. Acredite em Deus e acredite em você. Essa é a minha mensagem para você. Quero agradecer a você, pastor Paulo, por essa entrevista e quero deixar aqui o meu telefone, o meu celular, porque eu faço palestras nas escolas, eu dou palestras sobre tema família, eu entro com o meu testemunho, depois eu abordo vários fatores, como drogas, como convivência familiar, ambiente familiar, como tratar seu pai, como tratar sua mãe, como conviver no ambiente familiar. Você que está nos assistindo e quer marcar essa palestra, o número do meu celular é 18 97 12 02 20 ou 18 8132 9802. Que Deus possa continuar falando ao seu coração. Que através desse testemunho, desse relato, você possa entender que você não está sozinho. Existe um que está olhando para você e que muito mais do que isso, ele está estendendo a mão para mudar a tua história de vida. Em nome de Jesus, eu profetizo agora que neste momento você está sentindo que é um divisor de águas na sua vida. A partir de agora, Deus entrega a você tudo o que você sonhou e muito mais, e aquilo que Ele sonha para você, em nome de Jesus. Que Deus possa continuar falando ao seu coração. Muito obrigado, pastor Fabiano, pela sua presença aqui, por tudo de bênção que você falou aos nossos corações. Amém. Que Deus continue te usando grandiosamente. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa, querendo Deus. Fiquem na paz.